Questão de número 13. Questão de número 13 é da residência multiprofissional em atenção básica de 2019. E ela pergunta qual dos seguintes eventos contribuiu em escala planetária para a concepção de atenção primária em saúde. Então, mais uma vez, eu vou reforçar para vocês a importância de vocês estudarem a atenção primária, o seu conceito, os seus princípios, as suas diretrizes, como é que ela se organiza. E quando eu digo atenção primária, não é a política. Na verdade, a recomendação é que antes de vocês estudarem a Política Nacional da Atenção Básica, vocês estudem a APS, que é a Atenção Primária em Saúde, que é exatamente isso, de onde ela vem, qual é a sua origem, como é que ela se fundamenta, como isso foi organizado e como isso foi pensado. Então, ao estudar a APS, ao estudar a atenção primária, que é que muita gente não faz, e cada vez mais nas questões de prova, de residência, principalmente, eles vêm cobrando conhecimento a respeito da atenção primária. Então, essa história, ao estudar, vocês vão começar e vão ver que a grande maioria dos textos, dos livros, eles fazem vocês voltarem lá para 1910, Estados Unidos. E ele vai falar de uma pessoa que foi Abraham Flexner. Abraham Flexner foi quem escreveu o relatório Flexner. Esse relatório, que ele é importantíssimo aí para as nossas formações enquanto profissionais de saúde, então ele propôs uma mudança lá nos Estados Unidos da formação médica. Então foi quando toda a mudança, a formação, ela passa a ser uma formação voltada para especialidades, para o biologicismo, é aquela ideia não integral do ser humano, da compartimentalização, e a partir disso ele também propôs mudanças no próprio sistema de saúde americano. Então isso foi não só adotado pelos Estados Unidos, mas acabou se difundindo a partir do interesse de algumas empresas, a própria Fundação Rockefeller, que financiou isso, que financiou essa mudança e que influenciou também os países em desenvolvimento, a exemplo aqui do nosso sistema. Quem estudou aí a história das políticas de saúde no Brasil viu essa influência também no nosso sistema. Então, 10 anos depois, para a gente entender aí onde é que entra a atenção primária, 10 anos depois, Bertrand Dawson, no Reino Unido, ele olha para isso que foi proposto e ele faz uma contraposição. Então, ele faz uma contra-argumentação e coloca lá todos os seus pensamentos, o seu conhecimento em relação ao sistema de saúde, e ele diz que aquilo não é válido, não é importante. E ele vai falar dos cuidados primários em saúde. Então, ele vai trazer uma discussão de que a atenção à saúde, a organização do sistema, ele deveria começar por aquilo que é mais comum nas pessoas, por aquelas principais causas de adoecimento. Falava também que em oferta organizável, ele falava em prevenção e ele trazia a noção de território. Então, Bertrand Dawson, ele publica um relatório em 1920 que passa a ser conhecido como relatório Dawson. E esse relatório, ele propõe toda a reorganização do sistema de saúde do Reino Unido, que é feito. Então, anos mais tarde, quando os sistemas de saúde dos países, principalmente das Américas, e os países em desenvolvimento começam a falir, eles começam a entrar em crise, entram em colapso, eles vão olhar para trás e vão ver que o Reino Unido, ele avançou. Ele tem um sistema de saúde, sim, organizado, que é organizado, e é modelo até hoje. Então, eles voltam para esse relatório e, tipo assim, ele é quem tinha razão, Aquele cara que tinha razão. Então, é proposto a partir disso e retomando a discussão dos cuidados primários em saúde, então é organizado, patrocinado e organizado pela Unicef, a Conferência Internacional de Alma Ata, em 1978.
Alma Ata foi a cidade no Cazaquistão onde essa conferência foi organizada. Então, essa conferência teve a participação de 134 países. Então, esses países membros participaram, se envolveram e se comprometeram a realizar mudanças nos seus lugares, de forma que os cuidados primários em saúde eles passassem a ser uma prioridade e que passassem a ser a estratégia também de reorganização dos seus sistemas de saúde. Então, a partir disso aí, vários países foram adotando medidas. A exemplo aqui no Brasil, para a gente foi um reforço, porque estávamos aí, olha a época, 1978, com o movimento da reforma sanitária, e isso deu força e isso também trouxe bases para que essa discussão ela viesse também a entrar em toda a nossa proposta do Sistema Único de Saúde. Então, voltando para a questão, ele pergunta qual dos eventos contribuiu em escala planetária para a concepção de atenção primária. Então, quem estudou e conhece essa história, provavelmente deve ter ficado em dúvida. Se ficou em dúvida para responder, a dúvida foi entre duas alternativas, que é a alternativa A, que ela fala do relatório Dawson, e a alternativa C, que na alternativa C ele traz cuidados primários em saúde, Alma Ata 1978. Ele não traz o nome conferência, então ele não diz por quê, senão ficaria ainda mais fácil, né? E inclusive fácil para quem não estudou, que não é o que se quer, o que se deseja em prova. Então, como ele pergunta eventos, essa é uma dica para quem ficou em dúvida. Como é um evento, a gente vai olhar e vai ver que Alma Ata foi um evento. Dawson, relatório, ele foi um documento e não um evento. Então, olha e diz, não, é a alternativa C, porque realmente aí foi um evento, a conferência de Alma Ata. E uma outra dica, né, e um reforço para a alternativa C ser a resposta, é que ele diz que contribuiu em escala planetária. Ora, o relatório Dawson, ele foi importantíssimo, né? Ele traz toda essa discussão dessa proposta dos cuidados primários, mas ele trouxe mudança onde? No Reino Unido. Então, ele promoveu mudança local no Reino Unido. Quem possibilitou mudança, né, em relação ao conceito de atenção primária, da concepção de atenção primária, foi sim a Conferência dos Cuidados Primários em Saúde, a Conferência de Alma Ata, e aí você lá marca a alternativa C, quem não marcou, e aí mais uma questão para vocês, mais uma questão certa, mais uma questão discutida e comentada, e mais conhecimento para você. Até a próxima!